Bom, pessoal, boa noite. O meu trabalho, que hoje vou estar apresentando para vocês, é sobre a doença da vassoura de bruxa no calcoeiro, que foi uma doença que praticamente dizimou o cacau ali na década de 90, né? Então, vamos começar e eu espero que vocês gostem. O trabalho será apresentado por Fábio Cândido e vamos começar falando um pouco sobre a doença do cacau, sobre a doença da vassoura de bruxa. A doença da vassoura de bruxa, ela é causada por um fungo chamado Maniloptora perniciosa, que provavelmente se originou ali na bacia da Amazônia, onde há mais ocorrências de formas endêmicas, né? Para você ter uma noção, pessoal, na década de 90, a produção por ano caiu entre 320 mil toneladas para 190 mil toneladas. É uma redução de quase da metade, para vocês terem uma ideia do que essa doença causou ali na década de 90 no cacau, né? A única estrutura desse fungo são os basidosporos. Esses esporos pertencem ao filo Basidomycota, no qual, em condições ideais, são capazes de infectar o cacaueiro, né? As condições ambientais, elas também são primordiais para que ocorra a liberação dos basidosporos. Sem isso, não tem como, né? Com condições da umidade relativa, a temperatura, que eu estarei explicando um pouco mais para frente, né? As partes afetadas, elas são os brotos, onde pode ser afetado os brotos, nas folhas e também nos frutos. Como eu falei aqui, os fatores ambientais que proporcionam para que essas doenças ocorram através da temperatura entre 20 a 30 graus, sendo a luz ultravioleta uma sensibilidade para os basidosporos que são facilmente dessecá-los, fazendo assim com que haja também perda da capacidade da germinação, porém a sua liberação noturna irá garantir essa sobrevivência por mais tempo, né? Então, em baixas umidades é onde eles gostam de atacar. A disseminação. A disseminação dos basidosporos, eles podem ocorrer principalmente pelo vento, na qual os basidoscarpo é produzido de grande importância no progresso no qual vai ocorrer a doença. Quando há ocorrência da vassoura na superfície do solo, a produção dos basidocarpos é pouca, tendo uma menor chance de basidosporo atingir os órgãos suscetíveis. Sendo assim, com fontes mais altas, a sua disseminação é ocorrida em maior distância. As vassouras com localização na copa são as principais fontes de ocorrência dos inóculos. Também há a importância da disseminação dessas doenças pela chuva, ocorrendo dentro da mesma planta e entre plantas vizinhas, podendo infectar toda a sua cultura, né? Então tem que ter bastante cuidado nos inícios da apresentação desses sintomas. Tem que ficar bem atento. Os fungos causadores da vassoura de bruxa, eles não apresentam nenhuma estrutura de resistência. As formas de infecções, elas podem ser diretamente por meio de ferimento ou pelos estômagos. Os basidoscarpos podem penetrar diretamente ou por meio de ferimentos dos estômagos. Os períodos de suscetibilidade dos frutos, eles podem ser determinados pela sua idade, sendo um melhor parâmetro comparado com o seu tamanho. O fruto que tem até 12 semanas após a realização da polinização são mais suscetíveis a sofrer infecção, já que os frutos de 12 a 15 semanas, quando eles são infectados, ele há mais presença de pontos necróticos nas amêndoas. E os frutos acima de 15 semanas não são infectados. Então, a incidência desse fungo você consegue visualizar tanto no broto, nas folhas, nos frutos, pela questão que vocês vê aí as partes necrosadas no fruto, os amarelecimentos mais precoce e também aquelas manchas mais pretas. Os sintomas e sinais, eles vão diferenciar, né? Tanto nos ramos, nos brotos, quanto nos frutos. Os patógenos, ao se desenvolver, causam uma desordem fisiológica nos hospedeiros.
provavelmente interferindo no balanço hormonal do hospedeiro, podendo causar hipertrofia e hiperplasia. É o nome que é dado, hiperplasia da célula. No ramo, quando a ocorrência de hipertrofia resulta em intensas brotações de gemas laterais, como vocês podem observar aqui nessa imagem aqui, dando umas características de vassoura. Já nos brotos que estão infectados, ele contém um diâmetro cerca de 3 vezes maiores, para você ter uma ideia, contém 3 vezes maiores que os brotos sadios, com entrinóis curtos e as folhas também, geralmente, de tamanho bem mais grande. As folhas elas ficam mais retorcidas e curvadas, então não tem como não perceber que aquela planta ela está com esse fungo, né? Tem que ficar bem atento. Já nos frutos, os sintomas podem variar dependendo do tipo da infecção. Quando a infecção ocorre durante a floração, os frutos são bem pequenos, ficam bem deformados e eles recebem o nome de morango, devido que o fruto ele fica tão pequeno, parecendo um morango, né? E acabam se modificando, mumificando. Se a infecção ocorrer entre os frutos já formados, ele pode provocar lesões irregulares, escuras e firmes, como vocês podem ver aqui nessa imagem aqui. Os frutos eles ficam com essa mancha bem escura aqui, e dentro fica bem necrosado. O período de incubação desse fungo, ele tem um intervalo dessa infecção, que o aparecimento dos sintomas, tá? Ele varia entre 4 a 6 semanas. Ao passar esse tempo, a vassoura seca e morre, tornando-se bem necrótica, como vocês podem ver aqui na imagem. Nesse novo estágio, variando entre 17 a 25 semanas, o patógeno irá tornar-se saprófico, crescendo intracelularmente com ínfulas delgadas. Já nos locais onde a estação é seca, é bem definida, o patógeno pode sobreviver dormente, né? Então, em locais onde esse fungo está bem quente, assim, como é que eu digo? Bom, os locais onde as chuvas são bem distribuídas, como lá no sudeste da Bahia, os basilocarpos eles podem ser formados ao longo do ano, né? Então, onde há existência de chuva, de vento, eles são propícios para se desenvolver. Falar um pouco aqui sobre o ciclo dessa doença, que começa pela parte da formação dos basilocarpos, depois vem a Basilia esporulando, depois, quando ele infecta, já o fruto ele fica mumificado e a vassoura seca, como eu falei anteriormente, seca, como os basilos, né? Depois da infecção, quando ela vai se agravando, pegando nas partes mais florais ali da planta, os basilocarpos, eles são sobre as gemas vegetativas. Depois, na germinação, os basilosporos, a infecção é pelo meristema apical, né? Depois vem a fase parasítica, onde começa onde o fungo vai começar a interferir no crescimento e no desenvolvimento da planta. Já na próxima etapa, a vassoura vegetativa verde e os frutos com lesões necrosadas, como vocês viram na imagem anterior. Existe uma escala de gravidade dessa doença, né? Então, como vocês podem ver aqui na imagem A, a planta ela está com sintomas, sem nenhum sintoma. As plantas com sintomas mais baixos, agressivas da doença. Já na parte B, ela possui a vassoura terminal pequena, mas sem a vassoura auxiliar, né? Você já começa a ver a planta já com um sintoma. Na letra C, as plantas com sintomas na fase intermédia da agressividade. Na D, a planta com sintomas, as fases agressivas da doença, que ocorrem um aumento de importante na estrutura da haste. Então, você já começa a ver aqui, bem definido essa doença. Na letra E, nessa imagem aqui, as plantas com sintomas em fases avançadas de agressividade da doença. E na letra F, a doença já consumiu literalmente a planta, né? Como é que é avaliado? Eles são avaliados entre 1 a 5, né? Os níveis de infecção eles são avaliados.
né? E o resultado da escala é esse. Os danos econômicos, a redução da produtividade, menor produção de cacau e menor competitividade do produto no Brasil para o mercado. Como você vê, se essa doença atacar, praticamente não tem a produtividade, de 100 vai cair para 60, vai cair para 40, e consequentemente não tem como vender esse produto, não vai ter condições de venda desse produto, né? As infecções são causadas, o controle, ele pode ser feito a remoção das partes doentes, né? É realizado também um controle químico. Para o controle químico dessa doença, é utilizado o oxalcloreto de cobre ou óxido cuproso, e dentre outros produtos também, que existe também no mercado. Uma forma bem interessante, pessoal, para o controle com bons resultados é a combinação da aplicação de fungicidas, protetores e remoção das plantas doentes. Esse é, assim, impecável os resultados, né? Algumas pesquisas que foram feitas demonstraram que em condições de campo, o controle biológico com o fungo tricoderma, ele apresentou alguns resultados satisfatórios quando foi aplicado. Porém, ainda está em teste ainda, tá? Não tem resultado assim, não tem tanto resultado quanto o químico, né? Só que o químico, ele vem a parte da gravação no solo. Então, hoje, assim, o mais eficaz seria a remoção e o químico, né? E também tem as partes dos cultivares resistentes, né? Qualquer dúvida, assim, utilização de cultivares resistentes a essa doença para não estar tendo problema com isso. É uma forma na qual proporciona o controle dessa doença e é uma das formas mais econômicas de controle, porque se você for estar utilizando produto químico, vai gastar uma fortuna. E também a questão das remoções, vai precisar de pessoas para estar removendo essas doenças. Bom, pessoal, esse é o meu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi um trabalho bem, assim, bem difícil de se achar, né? Eu pesquisei em diversos sites, diversos artigos para encontrar o máximo de informações para estar passando para vocês, né, sobre essa doença. E eu espero que vocês tenham aproveitado um pouco dessa apresentação. Estão as referências, né? E obrigado.